pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer um caso aqui que não é exatamente uma cura feita pelo Quantic, mas vou mostrar para vocês a capacidade que ele tem de rastrear, né? Muito interessante. Vou direto ao ponto. Foi um caso que aconteceu há mais ou menos uns 3 anos e pouco atrás. Foi com uma amiga minha. Eu tenho uma amiga que ela é terapeuta e num determinado dia ela estava passando muito mal. E ela sabe, né, que eu tenho o Quantic e me ligou, fez contato, falou: Ângelo, eu tô passando muito mal, eu não sei o que eu tenho, eu vou ter que ir pro hospital aqui agora na urgência, não sei o que eu tô tendo. Você pode, por favor, dar uma olhada aí no equipamento para ver se você consegue descobrir alguma coisa para me ajudar? E eu falei: não, tá tudo bem, vamos lá. Aí eu coloquei para rastrear ela. E aí, obviamente, sai muitas coisas dentro ali dos relatórios, aparecem muitas coisas. E aí eu fui batendo o olho e fui olhando item por item. Teve um item que me chamou a atenção. E aí, gente, eu vou dar uma pausa aqui na explicação do caso e vou comentar um detalhe aqui que eu acho que vocês têm que estar atentos e que é fato. Quando a gente vai tratar uma pessoa com Quantic, a gente tem o equipamento, a gente tem a pessoa, ou pode ser um animal, né? Pode ser um ambiente, mas tem o equipamento, o objeto-alvo a ser tratado e tem o operador, no caso aqui sou eu, que estou mexendo com o equipamento. Essas três coisas, elas se relacionam, né? Eu me relaciono com o equipamento que se relaciona com a pessoa, ou seja, tá tudo interagindo junto. Eu sei que isso pode, assim, não tá muito claro do jeito que eu estou falando, mas eu vou desenrolar aqui, vocês vão entender um pouquinho melhor. Bom, quando eu estava olhando o relatório dessa amiga, isso acontece corriqueiramente, pelo menos comigo. Eu acredito que aconteça também com outros colegas que trabalham também com Quantic, até porque essa história dessa interação entre a pessoa que está operando o equipamento e os resultados do equipamento, isso não é algo novo. Desde a época dos equipamentos radiônicos, se vocês quiserem pesquisar na internet, sempre existiu a interferência. Não é, vou usar a palavra interferência, por falta de uma outra palavra talvez que dê sentido melhor, mas ocorre uma interação e sempre existe uma interferência entre a pessoa que está mexendo na máquina e os resultados. No caso do Quantic, não é bem parecido, não é muito parecido com o que acontecia com os equipamentos radiônicos. Para quem não sabe, equipamentos radiônicos são equipamentos, são equipamentos muito mais simples que o Quantic, mas onde tem ali contido os mesmos princípios. Né? O Quantic é um equipamento, tem um diodo de ruído branco, tem um software, emite frequência, a gente configura, ele emite no piloto automático, ele faz um rastreio automático. Os equipamentos radiônicos não fazem nada disso, mas o conceito que tem ali é muito semelhante, que é rastrear, que é emitir frequências, que é ver o que é melhor para aquela pessoa, no sentido de tratá-la. Então, tem semelhanças nesse sentido. Tá? É lógico quanto que é algo muito moderno, tem muita tecnologia por trás, mas o conceito basicamente é muito parecido. Mas enfim, estou contando isso tudo, dessa interação, dessa interferência, que é o seguinte: é comum eu bater o olho no relatório e algo me chamar a atenção, por quê? Não sei, estou sendo honesto. Eu bato o olho, às vezes eu vou lendo, e alguma coisa eu olho e falo: pô, isso aqui faz sentido, faz muito sentido. E aí toda vez que eu pego aquela informação e separo e vou conversar com o cliente, aquilo faz muito sentido para aquela pessoa. Porque veja bem, tudo que sai no relatório tem importância para aquela pessoa que está sendo tratada. Só que algumas coisas têm entre aspas, né? Vamos dizer assim, entre aspas, um grau maior de importância. Ou algo que chame mais atenção. Ou algo que a pessoa se identifique melhor. Isso é muito comum.
Mas vamos lá, vamos para o caso dessa amiga que estava passando mal. Eu bati o olho e vi ali que apareceu na CID-10 o vírus da herpes, o vírus do herpes zoster. Olhei para aquilo e falei, nossa, isso aqui faz muito sentido. E aí liguei para ela, falei, olha, apareceu aqui o vírus do herpes zoster. Será que você não está tendo aí um problema de saúde? Porque quando a pessoa adoece com herpes zoster, ela pode ter que ser internada mesmo no hospital e passa muito mal. No relatório saiu também uma coisa muito interessante. Apareceu inúmeras vezes a questão da raiva. Muita raiva. Raiva, ira, raiva, ira, ira, ira. Dentro de um mesmo relatório apareceu isso inúmeras vezes. E isso me chamou a atenção e eu comentei com ela, olha, provavelmente você está tendo algum problema de enfermidade relacionado à raiva que você está tendo. E ela, de fato, confessou que ela andava sentindo muita raiva do ex-marido. Provavelmente lá por um problema de separação. E sabe como é que acontece, né? Então ela estava tendo muita raiva e ela confessou que não estava conseguindo controlar isso. Era algo que estava tirando ela do sério e ela não estava conseguindo, por mais que ela tentasse, ela não estava conseguindo controlar essa emoção. Então isso foi um outro dado muito interessante, porque repetiu várias vezes a questão da raiva e eu comentei com ela, provavelmente tem aí associado um fator raiva com a tua enfermidade. E aí ela falou, tá bom, Ângelo, eu vou ver aqui. Aí foi para o hospital. Eu não sei se ela chegou a comentar isso com o médico. Eu sei que passou algum tempo, talvez uma hora depois, ela me liga e fala, Ângelo, o médico disse que não é herpes zoster. E eu pensei, bom, ok, tudo bem. Até porque o Quantic, ele levanta N questões e algumas vezes questões físicas, né? Porque é uma doença física. O herpes zoster, doença física. Só que muitas vezes a doença ela não está propriamente no corpo físico, às vezes ela está uma frequência correspondente no corpo energético, que é muito próximo do corpo físico, mas não necessariamente a pessoa já está desenvolvendo fisicamente. Mas como ela falou, olha, o médico disse que não tem o herpes zoster, né? Tá bom, de repente não é corpo físico. Ok, tudo bem. Aí tá legal. Passa-se mais ou menos meia hora e ela me liga novamente. Ô Ângelo, o médico olhou direitinho, pesquisou melhor e eu tô com herpes zoster sim. Gente, isso foi muito interessante, muito legal. Raciocina. Ela me liga, passando mal, não sabe o que ela tem, pede para uma ajuda, eu coloco no Quantic, rastreio, sugiro que ela possa estar tendo herpes zoster, ela vai para o hospital, o médico dá uma olhada, de cara o médico não descobre, acha que não tem nada a ver com herpes zoster, depois ele vai rever melhor e descobre que é herpes zoster. Lógico que ela foi medicada, né? Toma, acho que até medicamento na veia. Ok, melhorou, ficou boa, veio do hospital, passaram-se algumas semanas e coincidentemente ou não, acho que nesse mundo não existe coincidência, né? A gente foi fazer um curso junto, eu e ela. Fomos fazer um curso na área do biomagnetismo, um curso, biomagnetismo médico, um curso avançado, né? Com o pessoal que veio do México, veio dar curso aqui no Brasil, e nós fomos fazer esse curso avançado. E aí acontece uma coisa mais interessante ainda, por isso que eu estou contando esse caso aqui. Lá no curso, sempre tem uma maca, porque é usada uma maca para deitar a pessoa, para fazer o rastreio, para tratar e tudo mais. E aí o professor consultou se alguém queria ser cobaia, para ele testar algumas coisas lá e tudo mais, né? Que eles sempre testam em alguém, fazem um rastreio ali para demonstrar o tratamento e tudo mais. E ela falou, não, eu quero, eu posso ser a pessoa a ser usada. E ela foi lá e deitou na maca. E olha, eu achei muito interessante o que aconteceu ali, que o mestre foi lá olhar e foi rastreá-la. Não conhece ela, não sabe quem é, dentro de um grupo, numa turma grande, né? Num salão grande e tudo mais, uma maca ali no meio, deitou ela. E aí o mestre lá, em alguns segundos, fez um rastreio lá. E ele fez um rastreio usando um pouco uma questão mental. E ele me vai e fala assim para ela, eu estava lá presente, que eu estava junto no curso. Olha, falou para ela assim, apareceu aqui o vírus do herpes. E o interessante é que apareceu aqui associado a ele muita raiva.
Gente, foi algo assim muito legal, muito. Então, eu estou comentando esse caso aqui para vocês entenderem como a coisa funciona, né? Veja bem, não é uma promessa, eu gosto sempre de repetir isso. O quanto é que, nesse caso em questão que eu citei agora, foi bem preciso a questão de uma doença física. Eu, sempre que posso, fujo disso. Fujo de diagnóstico, às vezes as pessoas ficam querendo saber por quê. Porque é complicado entrar nesse campo do problema físico. Quando você está na questão do emocional, vai muito bem, mas quando você entra na questão física, você esbarra em alguns fatores que complicam. Vou citar um. Às vezes a pessoa tem até a doença, só que isso vai levar ela a ficar muito nervosa, muito apavorada. Então isso é bem complicado. Muitas vezes ela tem a doença, mas está no início da doença e que ainda não é possível, através de diagnóstico, detectar a doença. E aí se eu comento isso com ela, e ela vai ao médico, e o médico fala assim, não, eu não estou vendo nada disso não. Vai parecer que eu estou maluco, que eu sou mentiroso, ou que o Quantic não funciona. Então, assim, por essas questões, que não é uma só, eu citei a questão da pessoa se apavorar, essa questão de não aparecer naquele momento, eu prefiro fugir um pouco da questão eu só toco em assunto de uma enfermidade quando isso aparece muitas vezes no relatório, e aí eu com um jeitinho comento, você já notou que se você tem algum problema assim, o assado, tá, eu faço assim, para não apavorar a pessoa. Mas é isso, pessoal, esse caso eu achei muito interessante, chamou muita atenção, porque no dia que eu olhei o relatório do Quantic, eu comentei com ela, olha, tá aparecendo aqui muita raiva. E eu citei a questão do vírus do herpes zoster. E no dia lá do curso, o mestre lá levantou em alguns segundos a raiva e o vírus. Gente, um abraço para todos aí.